Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos que nos ouvem neste momento. Você, se desejar, pode pegar a sua Bíblia. Eu quero ler no Salmo 106, o versículo 1 até o versículo 8. Diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os seus louvores? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo. Aleluia! Para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que eu me regozije com a tua herança. Nós pecamos, como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes, foram rebeldes junto ao mar, sim, o mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Se você desejar depois ler todo ele, leia. Será edificante e maravilhoso. Que o Senhor acrescente as suas ricas e copiosas bênçãos à porção da leitura de sua santíssima e gloriosa palavra. Aleluia. Até que ponto permito Deus ter acesso à minha vida? Coloco limites para que Deus realize alguma obra na minha vida? Será que realmente já nos apresentamos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele? Que é o nosso culto racional? Será que não estamos imitando o mundo e essa sociedade caída? Não será isto que está impedindo de termos as realidades de Deus, porque estamos imitando os costumes do mundo? Será que carregamos a consciência de que não somos deste mundo e que não somos daqui e que a nossa pátria está nos céus? Será que não é hora de vermos se realmente somos batizados com o Espírito Santo? Que tipo de revelação possuímos? Você tem a revelação ou você só tem citações da mensagem? Uma não tem nada a ver com a outra. Temos sim que crer em toda a palavra de Deus e nesta mensagem que Deus enviou, mas precisamos da vida que está na palavra, da dinâmica que está na palavra, da virtude do Espírito que está na palavra. Você tem consciência e necessidade de que uma obra sobrenatural aconteça em sua vida? Então é com você, meu amado irmão, com essa mesma visão e essa mesma necessidade, que nós precisamos encarar e possuir. Crentes que dizem que têm a revelação da palavra, mas o coração está cheio de amargura, cheio de rancor, diz amar a Jesus, mas odeia seu irmão, sua irmã. O Espírito Santo desceu na forma corpórea de uma pombinha sobre a cabeça de Jesus, diz a Bíblia. Jesus não carregava amargura, Jesus não carregava rancor, não carregava ódio. O Espírito Santo repousou sobre ele. Você acha que o Espírito Santo repousará sobre alguém cheio de amargura? Com certeza que não. A dócil pombinha levanta seu voo. Você tem prazer em ouvir a pregação genuína da palavra? Você absorve ela? Ela tem acesso ao teu interior? Você glorifica com fervor o nome de Jesus ao ouvir a palavra de Deus? Então Deus ainda tem uma obra viva a realizar em tua vida. O que é prioridade para você? As coisas do reino
ou os teus interesses pessoais. Você abre mão das coisas que bloqueiam de você ter mais do Senhor. Nosso relacionamento com o Senhor, nossa entrega a Ele, nossa obediência à sua palavra, enfim, tudo isso revela que poderia ser dito de mim e de você, como diz a Bíblia, e Enoque andou com Deus. Você poderia colocar seu nome aí, em vez de Enoque, o seu nome? Pois bem, meus irmãos, a hora tem chegado e é tempo de decisão, e você pode ver muito bem de como as coisas estão indo. Eu quero te dizer que se até aqui você consegue se ver como dependente de Deus, e que se não houver um agir do Espírito Santo, você estará sem direção, você estará sem sustentação, e que dentro de você, no seu interior, conhecendo a sua debilidade, suas fraquezas, suas misérias humanas, mas ao mesmo tempo tem um fundo clamando por Deus, tem um fundo clamando dentro do teu interior, e que você também está clamando de uma certa forma, como Davi no Salmo 130, das profundezas a ti clamo, Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz da minha súplica. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Louvado seja Deus. Você deseja um coração quebrantado e contrito? Isso atrai a presença de Deus mais do que qualquer coisa que possamos fazer. Onde você está prestes a se sentir renovado na presença de Deus, você vai orar a Deus dizendo: renova os nossos dias como antes, ó Senhor. Então você verá Deus reviver algo em sua vida, que já fazia muitos anos que você não sentia, mas que todavia está em algum lugar dentro de você, está ali no teu interior, como uma dracma perdida, mas que agora foi encontrada, e você se alegra, pois o Senhor mostrou a você como encontrá-la. Outra coisa, Deus estará te dando uma constituição espiritual sólida, firme, que ficará estabelecida dentro de você, para assim poder enfrentar os desafios desta era final. O profeta diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias: uma águia é um pássaro de constituição especial. Talvez você precise de uma constituição, meu irmão, minha irmã, nesta hora. Não há nada igual a ela na terra. Se um abutre tentasse segui-la, ou qualquer outro pássaro, ela se desintegraria. Nós estamos numa era de desintegração. As coisas estão se dividindo, se fragmentando. A igreja precisa de uma constituição sobrenatural, de uma revelação espiritual poderosa, viver dentro desta realidade do reino. Uma águia pode se elevar às esferas mais elevadas. Paulo diz que as esferas elevadas do cristão é em lugares celestiais. Essa é a posição, diz o profeta, de que nos encontramos. Aleluia! Não nas esferas batistas, não nas esferas metodistas, nem esferas pentecostais, esferas católicas, nem nas esferas dos tabernáculos, não! Mas em Cristo, nos lugares celestiais, Deus está trazendo cada homem, cada mulher, para ficar bem em frente a Jesus Cristo, bem diante dele, não diante de um sistema, diante do Cristo vivo. Deus prometeu dar o seu próprio Espírito Santo para nós. E você sabia que você pode receber essa promessa e isso ser real para você? Ou, como precisamos de um encontro pessoal com Deus, caminhar debaixo de uma atmosfera celestial, ao ponto de que eu tenha a percepção de que Deus mesmo caminha comigo. Meus irmãos, o que pode acontecer a uma igreja, seja lá onde ela estiver, seja lá se tiver apenas 10, 3, 2, 1 ou 1000 ou 100, não importa, a glória de Deus descerá
e não tem como sair dessa presença diferente, aleluia. Estamos necessitados dessa realidade. Você não se vê assim? Precisando com urgência dessa realidade em sua vida? Eu creio que algo vai acontecer com você nesse momento, se sua fé está alinhada com a palavra. Deus manifestará a você a realidade de quem Ele é. E isso trará um relacionamento com Deus. Será Deus em você. É você caminhando junto, Deus e você caminhando juntos. Quando andamos com Deus, como Abraão, como Enoque, como Elias, como Jó, da mesma forma, você vai ver que como foi que esses homens possuíam uma compreensão profética daquilo que Deus estava mostrando a eles, como pregamos semana passada. Tanto é que Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou, aleluia. Eles caminharam tão perto de Deus, ao ponto de desfrutar as virtudes do século vindouro, coisas que estão ainda por acontecer lá no futuro. Eles lá na antiga aliança já desfrutavam. Enoque e Elias foram arrebatados. Nós na nova aliança estamos ainda aguardando arrebatamento. Moisés foi ao Egito e realizou milagres criativos, diz o profeta. E hoje o povo mal tem fé para a cura divina na nova aliança. O problema hoje é que estamos contando muitas histórias com uma mentalidade do passado, pensando que Deus fica preso a um passado, a uma história. Uma mensagem à flecha do livramento de Deus, diz o profeta. Falamos a respeito de um Deus histórico. Este é o problema nesta noite. A igreja tem sido ensinada que isto é uma coisa histórica e que não é colocada no presente. Que bem faria o Deus de Elias se ele não fosse o mesmo Deus nesta noite? De que serviria o Deus de Moisés, que libertou os filhos hebreus no Egito? De que serviria aquele Deus se ele não fosse o mesmo Deus nesta noite? De que serviria um Deus que andou pelas margens da Galileia lá atrás e abriu os olhos dos cegos, fazendo surdos ouvirem e mudos falarem, curando enfermos, leprosos, ressuscitando mortos, se ele não fosse o mesmo Deus nesta noite? De que serviria? De que serviria ele, diz o profeta? De que serviria? De que serviria dar aos seus filhos uma educação em algum grande, toda a história, fazê-los aprender toda a teologia, lhes ensinar a Bíblia? Então, se vira e diz que aquele mesmo grupo de homens, que os dias dos milagres já passaram, e estas coisas de que serviria conhecer a história? Nosso Deus não está preso à história. Não há limites em Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então você pode ser salvo. Você pode ser curado de qualquer enfermidade. Se você crer, vai ver a glória de Deus hoje. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia está em nosso meio. Nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, rompeu com a barreira da morte e ressuscitou e declarou dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ouça, é dito todo o poder, você ouviu? Todo o poder no céu e na terra está nas mãos do Senhor Jesus. Então você pode ter um encontro com Ele. Então você pode receber o poderoso batismo do Espírito Santo. Então você pode ser curado agora dessa enfermidade. Você pode ser curado desse câncer, ser curado desta coluna cheia de hérnia. Você pode ser curada dessas pernas paralíticas. Você pode ser curada desse rim enfermo, desse coração fraco. Ele ressuscitou e pelas pisaduras de Jesus nós fomos curados. Nossa fé está em um Deus vivo, na palavra viva. Nós estamos firmados naquele que é o alfa, o ômega, naquele que é o primeiro e o último, naquele que é o princípio e o fim, naquele que disse a João em Pátimos, mas que nos diz hoje também:
aonde você estiver, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu que vive e fui morto, e eis que estou aqui para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele rompeu com a barreira da morte, e mesmo nesta era, o Cristo ressurreto, o Cristo das eras e da eternidade, o Cristo que prometeu em Malaquias 4, 5, Apocalipse 7, nesta hora e nesta era, ele enviou um mensageiro, um profeta e uma mensagem que rompeu com as barreiras denominacionais e te arrancou das portas da Babilônia, te arrancou das paredes babilônicas e te colocou no corpo de Cristo, que é a sua igreja, e te selou com o Espírito Santo para a eternidade. Esse mesmo Cristo que vive, que está na glória, que virá para te buscar, para reinar com ele eternamente. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Você pode dizer juntamente comigo: Cristo vive, ele vive em você. Ele vive para te sustentar, para te interceder por você, na hora do teu fracasso, na hora da tua queda, na hora da tua teu pior momento. Ele tem o melhor para ti. Ele é o melhor e você escolheu o melhor. Jesus, o excelente amigo, o excelente Salvador, o excelente curador, o excelente Deus vivo e verdadeiro. Que Deus te abençoe e Deus te fortaleça com essas poucas palavras. Em nome de Jesus. Seja abençoado nesta tarde, seja curada, seja curado, seja fortalecido no Senhor. Erga a tua cabeça, caminha na presença desse Deus vivo que tem sustentado a tua vida nesta hora. Então você pode, juntamente com Davi, dizer: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, você pode dizer isso, você pode falar isso. Esse Deus maravilhoso, louvai ao Senhor, engrandecei o seu nome, bendito é o nome do Senhor. Deus te abençoe, meu amado, no nome santo de Jesus.